E se fosse você? Você já confiou tanto em alguém que entregou seu coração, seu corpo, sua alma, e no dia seguinte essa pessoa simplesmente sumiu? Agora imagine viver com o peso dessa dor por 5 anos. E então, um dia, reencontrar esse homem, com um filho no colo, filho dele. Você perdoaria alguém que destruiu sua inocência? Curta se acredita que o destino sempre traz a verdade de volta. Inscreva-se. Histórias assim você só encontra aqui. Compartilhe com quem já foi abandonada e merece ser vista. A música suave flutuava pelo salão dourado do Hotel Magnólia, onde cristais austríacos refletiam a luz âmbar dos candelabros. Clara ajustava nervosamente a saia preta do uniforme, sentindo o tecido áspero contra a pele enquanto equilibrava a bandeja de prata entre os dedos trêmulos. O aroma de champanhe francês e perfumes caros impregnava o ar, criando uma atmosfera intoxicante que a fazia sentir-se completamente deslocada. Aos 19 anos, Clara nunca havia pisado em um ambiente tão luxuoso. Cada passo no mármore frio ecoava como um lembrete de que ela não pertencia àquele mundo. O vestido de gala das convidadas custava mais que seu salário anual, e as joias cintilantes em seus pescoços poderiam sustentar sua família por meses. Mas ela precisava daquele trabalho extra. A mãe estava doente, as contas se acumulavam, e aquela noite representava uma oportunidade única. Mais champanhe por aqui, querida. A voz grave e aveludada a fez levantar os olhos. Diante dela estava um homem que parecia ter saído das páginas de uma revista. Lorenzo Bittencourt. Embora ela ainda não soubesse seu nome, exalava elegância em cada gesto. O smoking preto abraçava perfeitamente seu corpo atlético, e os cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, conferiam-lhe um ar de sofisticação que a deixou momentaneamente sem ar. Claro, senhor. Clara estendeu a taça, mas suas mãos tremiam tanto que algumas gotas douradas escorreram pela borda. O líquido frio tocou os dedos dele e ela sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. Desculpe, eu... Não se preocupe. Lorenzo sorriu, e foi como se o salão inteiro se iluminasse. Seus olhos castanhos tinham uma profundidade que a hipnotizava, e quando ele tocou levemente sua mão para segurar a taça, um arrepio percorreu toda a sua espinha. Você está nervosa. É sua primeira vez em um evento assim? A pergunta foi feita com tamanha gentileza que Clara se sentiu compelida a responder honestamente. Sim, senhor. Normalmente trabalho no café da esquina, mas hoje é especial. Ela mordeu o lábio inferior, percebendo que havia falado demais. Especial como? Lorenzo inclinou-se ligeiramente e Clara pôde sentir o aroma masculino de sua colônia misturado com algo mais sutil, mais íntimo. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se importante, vista, como se fosse a única pessoa no salão. Minha mãe está doente. Preciso do dinheiro extra para os remédios. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Clara abaixou os olhos, envergonhada por ter revelado sua vulnerabilidade para um completo estranho. Lorenzo observou a jovem à sua frente com uma intensidade que a fez sentir-se nua. Não havia malícia em seu olhar, apenas uma curiosidade genuína que a desarmou completamente. Como você se chama? Clara. Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível em meio ao burburinho da festa. Clara. Ele repetiu seu nome como se estivesse degustando um vinho raro. Um nome bonito para uma moça bonita. O elogio fez seu coração disparar. Clara nunca se considerara bonita. Com seus cabelos castanhos simples, presos em um coque desajeitado e sem maquiagem, além de um batom barato, ela se sentia como um passarinho pardo em meio a pavões coloridos. Você não deveria estar trabalhando em uma noite como esta. Lorenzo continuou, seu tom suave como veludo. Deveria estar dançando, rindo, sendo celebrada.
Homens como o senhor não dançam com garotas como eu. Clara tentou soar casual, mas a melancolia em sua voz era inegável. Homens como eu? Lorenzo arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios. E que tipo de homem você acha que eu sou? Clara hesitou. Ele parecia genuinamente interessado em sua resposta. Rico, poderoso, acostumado a ter tudo o que quer. Você não está completamente errada. Lorenzo deu um gole no champanhe, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Mas há algo que eu quero e não posso simplesmente comprar. O que é? Genuinidade, pureza, algo real em um mundo cheio de máscaras. As palavras dele tocaram algo profundo dentro de Clara. Ela sentia como se ele pudesse ver através de suas defesas, direto para sua alma. Era assustador e excitante ao mesmo tempo. Preciso voltar ao trabalho. Clara murmurou, mas não se moveu. Depois da festa. Lorenzo disse suavemente: quando terminar aqui, gostaria de levá-la para jantar. Algum lugar quieto, onde possamos conversar. Eu não posso. Não seria apropriado. Apropriado para quem? Ele inclinou-se mais próximo e Clara pôde sentir seu hálito quente contra sua orelha. Você tem 19 anos, Clara. Quando foi a última vez que fez algo apenas porque queria? A pergunta a atingiu como um raio. Nunca. Ela nunca havia feito algo apenas por vontade própria. Sempre havia sido responsabilidade, obrigação, necessidade. Eu não sei se seria uma boa ideia. As melhores coisas da vida raramente são boas ideias. Lorenzo recuou, estudando sua expressão. Mas não vou pressioná-la. A escolha é sua, Clara, sempre será. Durante as 3 horas seguintes, Clara serviu champanhe e canapés, mas sua mente estava constantemente voltada para Lorenzo. Ela o observava discretamente enquanto ele circulava pelo salão, cumprimentando outros convidados, sempre elegante, sempre no controle. Mas seus olhos procuravam pelos dela através da multidão, e cada vez que seus olhares se encontravam, ela sentia aquele mesmo arrepio percorrer sua pele. Quando o evento finalmente terminou e os últimos convidados partiram, Clara estava guardando as bandejas quando sentiu uma presença atrás de si. Não precisava se virar para saber quem era. Então, a voz de Lorenzo era suave, mas havia uma tensão nela que não existia antes. Clara se virou lentamente, encontrando aqueles olhos castanhos que a haviam assombrado toda a noite. Ainda não entendo por que um homem como você se interessaria por alguém como eu. Talvez seja exatamente por isso. Lorenzo estendeu a mão. Venha comigo, Clara. Deixe-me mostrar que nem todos os homens ricos são monstros. Ela olhou para a mão estendida. Era elegante, com dedos longos e uma aliança de ouro no mindinho. Mãos que nunca haviam conhecido trabalho pesado, que nunca haviam tremido de medo diante de contas não pagas. Promete que vai me tratar bem. Prometo que vou tratá-la como a princesa que você deveria ser. Clara respirou fundo, sentindo o aroma de rosas, do arranjo floral próximo, misturado com o perfume masculino que emanava dele. Contra todos os seus instintos, contra toda a prudência que sua mãe havia lhe ensinado, ela colocou sua mão na dele. O toque foi elétrico. Lorenzo fechou os dedos ao redor dos dela com uma delicadeza que a fez querer chorar. Ninguém nunca havia tocado ela daquela forma, como se fosse preciosa, frágil, digna de cuidado. Vamos, ele sussurrou, e Clara soube que estava prestes a cruzar uma linha da qual nunca poderia voltar. O táxi deslizou pelas ruas desertas da madrugada, e Clara sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Lorenzo podia ouvi-lo. Ela pressionou as palmas das mãos contra o tecido do uniforme, tentando secar o suor frio que brotava de sua pele. O silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelo murmúrio baixo do motor e pelo som da chuva que começava a cair,
criando padrões hipnóticos no vidro embaçado. Está com frio? Lorenzo perguntou, notando como ela tremia. Sem esperar resposta, ele tirou o paletó do smoking e o colocou sobre os ombros dela. O tecido ainda guardava o calor de seu corpo e aquele aroma masculino que a deixava tonta. Obrigada, Clara murmurou, puxando o paletó mais próximo. Era suave como seda, e ela imaginou quanto custava, provavelmente mais que ela ganhava em meses. O hotel presidencial se erguia imponente contra o céu noturno, suas janelas douradas refletindo as luzes da cidade. Clara nunca havia sequer passado pela porta de um lugar assim. O porteiro uniformizado abriu a porta do táxi com uma reverência que a fez sentir-se uma impostora. Senhor Bittencourt, o homem cumprimentou Lorenzo com familiaridade. Sua suíte está pronta. Sua suíte. As palavras ecoaram na mente de Clara como um sino de alarme. Ela parou na entrada do hotel, o mármore frio sob seus pés, parecendo um abismo que ela estava prestes a atravessar. Clara! Lorenzo virou-se para ela, estendendo a mão. Está tudo bem? Eu nunca estive em um lugar assim. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Então será uma primeira vez especial. Ele sorriu, e havia tamanha ternura em seus olhos que Clara sentiu seu medo se dissolver parcialmente. Confie em mim. O elevador subiu em silêncio, e Clara observou os números mudando no painel dourado. Cada andar que passava a levava mais longe de sua vida conhecida, mais perto de algo que ela não conseguia nomear. Quando as portas se abriram no último andar, ela seguiu Lorenzo por um corredor forrado com tapetes persas, passando por espelhos ornamentados que refletiam sua imagem. Uma jovem simples em um mundo de luxo. A suíte era maior que toda a casa onde Clara morava. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e ela se aproximou como uma mariposa atraída pela luz. Lá embaixo, milhares de pessoas dormiam, viviam suas vidas simples, enquanto ela estava ali, suspensa entre o céu e a terra. É lindo, ela sussurrou, pressionando a palma da mão contra o vidro frio. Você é linda. Lorenzo aproximou-se por trás, e Clara pôde sentir o calor de seu corpo próximo ao dela, muito mais que qualquer paisagem. Ela se virou, e de repente ele estava muito perto. Podia ver cada detalhe de seu rosto, as pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de experiência, a cicatriz quase imperceptível no queixo, a forma como seus lábios se curvavam em um sorriso que parecia reservado apenas para ela. Lorenzo, ela começou, mas ele colocou um dedo gentilmente sobre seus lábios. Não precisa dizer nada. Sua voz era como um sussurro. Só precisa sentir. Ele a beijou então, e foi como se o mundo parasse. Seus lábios eram quentes e firmes, movendo-se contra os dela com uma paixão contida que a fez derreter. Clara nunca havia sido beijada assim, com tanta intensidade, tanto desejo, mas também com uma reverência que a fazia sentir-se sagrada. Quando se separaram, ela estava sem ar, as pernas bambas. Lorenzo a segurou gentilmente, seus dedos traçando o contorno de seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Você tem certeza? Ele perguntou, e havia algo em sua voz que Clara não conseguia decifrar. Porque se não tiver, podemos parar aqui. Posso te levar para casa agora. Clara olhou nos olhos dele, vendo sua própria vulnerabilidade refletida ali. Eu nunca fiz isso antes. Eu sei. Lorenzo beijou sua testa suavemente. E é por isso que quero que seja perfeito para você. Ele a guiou até o quarto onde velas haviam sido acesas. Quando? Clara não se lembrava de vê-las antes. A luz dourada dançava nas paredes, criando sombras íntimas que transformavam o espaço em algo mágico, quase irreal. Você é tão bonita, Lorenzo murmurou, suas mãos deslizando pelo tecido do uniforme. Tão pura.
As palavras dele a incendiaram. Clara sentiu-se desabrochar sob seu toque, como uma flor que finalmente encontra o sol. Quando ele a deitou na cama, ela não sentia medo, apenas uma antecipação que a fazia tremer. Relaxe, Lorenzo sussurrou contra sua pele. Deixe-me cuidar de você. E ele cuidou. Com uma paciência infinita, ele a guiou através de sensações que ela nunca havia imaginado. Suas mãos eram firmes, mas gentis, sua boca quente contra sua pele. E quando finalmente se uniram, Clara sentiu como se estivesse se tornando alguém completamente nova. A dor foi breve, substituída por uma plenitude que a fez chorar, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que não conseguia conter. Lorenzo a segurou através de tudo, sussurrando palavras doces em seu ouvido, fazendo-a sentir-se preciosa, amada, completa. Depois, eles ficaram entrelaçados, a respiração de ambos gradualmente voltando ao normal. Clara pressionou o rosto contra o peito dele, ouvindo o batimento forte de seu coração. Sentia-se diferente, transformada, como se tivesse cruzado uma ponte que nunca mais poderia ser refeita. Você está bem? Lorenzo perguntou, seus dedos brincando com seus cabelos soltos. Mais que bem. Clara ergueu os olhos para ele. Obrigada por ser tão gentil. Obrigado por confiar em mim. Ele beijou o topo de sua cabeça. Durma agora. Quando acordar, vamos conversar sobre o futuro. Futuro. A palavra ressoou na mente de Clara como uma promessa dourada. Pela primeira vez em sua vida, ela podia imaginar um futuro que não fosse apenas sobrevivência, mas felicidade real. Adormeceu aninhada contra o peito de Lorenzo, sonhando com possibilidades que nunca havia ousado contemplar. Quando Clara acordou, o sol matinal filtrava através das cortinas, pintando o quarto com uma luz suave e dourada. Por um momento, ela não se lembrou onde estava. Mas então as memórias da noite anterior voltaram como ondas quentes, fazendo-a sorrir. Lorenzo? Ela chamou, estendendo a mão para o lado da cama onde ele deveria estar. Mas encontrou apenas lençóis frios e vazios. Clara sentou-se puxando o lençol para cobrir o corpo nu. Talvez ele tivesse ido buscar café da manhã, ou talvez estivesse no banheiro. Mas algo no silêncio absoluto do quarto a fez sentir um arrepio de inquietação. Lorenzo? Ela chamou novamente, mais alto desta vez. Nenhuma resposta. Clara levantou-se da cama, pegando o roupão que estava pendurado na porta do closet. Era macio e cheirava a lavanda, mas parecia grande demais, como se fosse feito para outra pessoa. Ela caminhou pela suíte, verificando cada cômodo, mas estava vazia. Completamente vazia. Na mesa da sala, ela encontrou uma rosa vermelha e uma nota escrita em papel timbrado do hotel. Com mãos trêmulas, ela a abriu. Clara, obrigado por uma noite maravilhosa. Você é especial demais para ficar presa a alguém como eu. Seja feliz. Ellie. As palavras se embaçaram diante de seus olhos. Clara leu a nota 3 vezes, esperando que as palavras mudassem, que significassem algo diferente. Mas a mensagem era clara. Ele havia partido. Sem explicação real, sem promessas, sem o futuro que ela havia sonhado. Clara desabou na cadeira, abraçando o próprio corpo enquanto soluçava. A dor era física, como se alguém tivesse arrancado seu coração do peito. Ela havia entregado tudo. Sua inocência, sua confiança, sua alma, e ele havia simplesmente desaparecido como fumaça. Os dias seguintes passaram em uma névoa de dor e confusão. Clara voltou ao trabalho no café, mas era como se estivesse vivendo em uma redoma de vidro, observando o mundo sem conseguir tocá-lo. Suas amigas notaram a mudança, mas ela não conseguia explicar. Como poderia contar que havia entregado seu coração a um desconhecido e sido abandonada? Uma semana depois, ela reuniu coragem para procurar Lorenzo. Pediu informações no hotel, mas foi informada de que o Sr. Bittencourt
havia encerrado sua conta e não deixara informações de contato. Ela tentou procurar na internet, mas descobriu que havia dezenas de Bittencourts no país e nenhuma foto correspondia ao homem que ela conhecera. 2 semanas se passaram. Clara mal conseguia comer, dormia pouco e seu chefe no café já havia comentado sobre sua aparência abatida. Foi então que ela começou a sentir enjoos pela manhã. Primeiro pensou que fosse gripe ou talvez o estresse da situação. Mas quando o terceiro enjoo matinal veio acompanhado de uma ausência que ela não podia mais ignorar, a verdade a atingiu como um raio. Clara comprou 3 testes de gravidez diferentes, fazendo cada um 2 vezes. Todos deram o mesmo resultado: positivo. Ela estava grávida, grávida do filho de um homem que havia desaparecido de sua vida como se nunca tivesse existido. A primeira reação foi pânico. Ela se trancou no banheiro pequeno de sua casa, segurando os testes com mãos trêmulas, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Como poderia criar um bebê sozinha? Mal conseguia sustentar a si mesma e a mãe doente. Mas quando o pânico inicial passou, algo mais profundo tomou seu lugar. Uma determinação feroz que ela não sabia possuir. Aquele bebê era parte dela, parte do amor que ela havia sentido naquela noite mágica. Mesmo que Lorenzo a tivesse abandonado, ela não abandonaria o filho dele. Clara tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Não poderia ficar naquela cidade onde todos conheciam sua família, onde as fofocas se espalhavam como fogo. Ela juntou suas poucas economias, conversou com uma prima distante que morava em outro estado e fez as malas. A conversa com sua mãe foi a mais difícil de sua vida. A mulher frágil, já consumida pela doença, chorou quando Clara explicou, de forma censurada, que precisava ir embora por um tempo. "Você vai voltar?" a mãe perguntou, segurando a mão de Clara com força surpreendente. "Vou." Clara mentiu, porque sabia que sua mãe não viveria o suficiente para ver esse retorno. "Cuide-se, eu vou mandar dinheiro sempre que puder." A viagem de ônibus durou 8 horas. Clara pressionou o rosto contra a janela embaçada, observando a paisagem familiar desaparecer para trás. Cada quilômetro a levava mais longe de sua vida anterior, mais perto de um futuro incerto. Mas havia algo crescendo dentro dela, literalmente, que a fazia sentir-se mais forte do que jamais havia sido. Os primeiros meses na nova cidade foram os mais difíceis de sua vida. Clara alugou um quarto minúsculo em uma pensão, trabalhou em 2 empregos para conseguir pagar aluguel e comida, e escondeu a gravidez crescente sob roupas largas pelo maior tempo possível. Quando finalmente não pôde mais esconder, perdeu um dos empregos, mas encontrou trabalho em uma lavanderia onde a dona, uma mulher bondosa, se compadeceu de sua situação. Durante toda a gravidez, Clara se segurou na lembrança daquela noite. Não nas palavras vazias da carta, mas na ternura genuína que havia sentido nos braços de Lorenzo. Ela se convenceu de que algo havia acontecido, que ele não havia simplesmente a abandonado por crueldade. Tinha que haver uma explicação. Quando Davi nasceu, pequeno e perfeito, com os mesmos olhos castanhos do pai, Clara soube que havia tomado a decisão certa. Segurou o bebê contra o peito e sussurrou: "Você é meu milagre, nosso milagre." Os anos seguintes foram uma luta constante. Clara trabalhava durante o dia e estudava à noite, determinada a construir uma vida melhor para seu filho. Davi crescia forte e inteligente, com uma personalidade doce que derretia o coração de todos que o conheciam. Nos momentos mais difíceis, quando Clara se sentia completamente sozinha, ela olhava para o menino e encontrava forças para continuar. Ele nunca perguntou sobre o pai nos primeiros anos, mas Clara sabia que o dia chegaria. Ela preparou respostas cuidadosas, meias verdades que protegeriam tanto o coração do filho quanto sua própria dignidade.
Mas no fundo, uma parte dela nunca parou de esperar. Esperar por uma explicação, esperar por um retorno, esperar por justiça. 5 anos depois, quando Clara finalmente reuniu coragem para voltar à cidade natal, não foi em busca de Lorenzo. Foi em busca de um recomeço, uma chance de dar a Davi uma vida melhor. Ela não sabia que o destino havia preparado um reencontro que mudaria tudo mais uma vez. O ônibus rangeu ao parar no terminal rodoviário, e Clara sentiu o estômago se revirar, não de enjoo, mas de uma ansiedade que a corroía há dias. 5 anos. 5 anos desde que havia fugido daquela cidade como uma ladra na madrugada, carregando apenas dor e uma vida crescendo em seu ventre. Agora voltava como uma mulher diferente, mais forte, com cicatrizes invisíveis e um propósito claro. Mamãe, chegamos! Davi esfregou os olhinhos sonolentos, seus cabelos castanhos, bagunçados, grudados na janela do ônibus. Aos 4 anos, ele tinha a curiosidade natural das crianças, mas também uma maturidade que partia o coração de Clara. Resultado de uma vida onde sempre foram apenas eles dois contra o mundo. Chegamos, meu amor. Clara ajeitou a mochila pequena nos ombros do menino, verificando se o ursinho de pelúcia estava seguro. Era o único brinquedo caro que ela havia conseguido comprar para ele, e Davi o levava para todos os lugares. Lembra do que conversamos? Vamos conhecer uma cidade nova. Tem parquinho aqui? Os olhos castanhos dele brilharam com esperança, e Clara sentiu o coração apertar. Quantas promessas havia feito ao longo dos anos que não conseguira cumprir? Quantos depois, e quando mamãe tiver dinheiro, ela havia pronunciado? Vamos descobrir juntos. Clara pegou a mão pequena dele, sentindo a pele macia e quente que sempre a tranquilizava. Davi tinha o dom de fazer tudo parecer uma aventura, mesmo quando ela estava morrendo de medo por dentro. A cidade havia mudado. Prédios novos se erguiam onde antes eram terrenos vazios, e lojas de grife ocupavam esquinas que Clara lembrava como pequenos comércios familiares. O progresso havia chegado, trazendo oportunidades, mas também uma sensação de que ela era uma estranha em sua própria terra natal. Clara havia economizado cada centavo durante meses para conseguir a passagem de volta. Sua prima havia arranjado uma entrevista para um emprego em uma empresa de contabilidade. Nada glamuroso, mas estável, com carteira assinada e possibilidade de crescimento. Era tudo o que ela precisava para recomeçar. Mamãe, aquele prédio é muito alto! Davi apontou para um edifício espelhado que refletia o sol da tarde. As pessoas que moram lá conseguem tocar nas nuvens? Clara sorriu, apesar da tensão que sentia nos ombros. Não, meu amor, mas devem ter uma vista muito bonita lá de cima. Eles caminharam pelas ruas que Clara conhecia de cor, mas que agora pareciam um labirinto de memórias e possibilidades. A cada esquina, ela esperava reconhecer um rosto familiar, ou pior ainda, ser reconhecida. Mas 5 anos mudavam as pessoas, e ela havia se transformado completamente. A menina tímida e insegura havia dado lugar a uma mulher determinada, endurecida pela vida, mas também fortalecida pelo amor incondicional que sentia pelo filho. O endereço da creche estava anotado em um papel amassado no bolso de Clara. Era uma instituição nova, bem avaliada, e ela havia marcado uma visita para conhecer as instalações. Se conseguisse o emprego, precisaria de um lugar seguro para deixar Davi durante o dia. Creche Santa Rita, lia-se na placa discreta na frente de um casarão antigo reformado. O jardim estava bem cuidado, com brinquedos coloridos espalhados pela grama verde. Crianças brincavam no pátio, suas risadas ecoando como música aos ouvidos de Clara. Olha, mamãe, tem uma casinha na árvore. Davi pressionou o rostinho contra o portão de ferro, observando maravilhado. A senhora tem hora marcada? Uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos em um coque e um sorriso acolhedor, aproximou-se do portão.
Sim, sou Clara Santos. Liguei ontem sobre uma vaga para meu filho. Ah, claro, sou a diretora, dona Marta. Entre, por favor. A mulher abriu o portão e Davi imediatamente correu em direção ao escorregador, como se já fosse dono do lugar. A visita durou 1 hora. Clara fez todas as perguntas necessárias sobre horários, alimentação, atividades pedagógicas, mas sua mente estava dividida. Uma parte dela admirava a dedicação dos professores e a alegria das crianças. Outra parte calculava custos, analisava se o salário do novo emprego cobriria as despesas, planejava 1000 cenários diferentes. Davi parece uma criança muito bem educada. Dona Marta comentou, observando o menino que havia se integrado naturalmente a um grupo de crianças na sandbox. Nota-se que tem uma boa criação. Obrigada. Clara sentiu um orgulho quente se espalhando pelo peito. Apesar de todas as dificuldades, ela havia criado um menino bom, gentil, educado. Ele é tudo para mim. Quando precisaria começar? Na segunda-feira, se possível. Tenho uma entrevista de emprego amanhã e, se tudo der certo... Claro, querida. Vamos dar um jeito. Dona Marta sorriu. Mães trabalhadoras precisam de apoio, não de obstáculos. Quando saíram da creche, Davi estava radiante, tagarelando sobre os novos amigos que havia feito. Clara sentia uma leveza que não experimentava há muito tempo. Talvez aquele recomeço fosse realmente possível. Eles caminharam pelo centro da cidade, Clara mostrando alguns pontos que lembrava da infância, quando parou em frente a um prédio comercial imponente. Era ali que seria sua entrevista no dia seguinte. O edifício era moderno, todo de vidro, com o nome Corporação Bittencourt, gravado em letras douradas na entrada. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Bittencourt. Não podia ser coincidência. Havia milhares de Bittencourts no país. Ela havia pesquisado anos atrás. Mas mesmo assim, o nome fez todas as memórias voltarem como uma avalanche. Mamãe, você está bem? Ficou pálida. Davi puxou sua mão, preocupado. Estou sim, meu amor. Só cansada da viagem. Clara respirou fundo, tentando se acalmar. Estava sendo paranoica. Era apenas uma coincidência de nome. Eles estavam prestes a se afastar quando as portas de vidro do prédio se abriram, e Clara viu algo que fez seu mundo parar completamente. Uma limusine preta estava estacionada na frente do edifício, e de dentro dela saía um homem que ela reconheceria em qualquer lugar, mesmo depois de 5 anos. Lorenzo Bittencourt. Ele estava mais maduro, com algumas linhas novas ao redor dos olhos, mas era inconfundivelmente o mesmo homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo. O mesmo porte elegante, a mesma presença magnética que chamava a atenção mesmo na rua movimentada. Clara ficou paralisada, incapaz de se mover ou respirar. Era como se todos os anos de dor, raiva e superação tivessem sido comprimidos em um único momento de choque puro. E então, Lorenzo olhou na direção dela. Seus olhos se encontraram através da distância, e Clara viu o reconhecimento bater nele como uma onda. Ele parou no meio do movimento, a pasta caindo de sua mão e se espalhando papéis pela calçada. Mas foi Davi quem quebrou o momento de tensão. O menino, sempre sociável e sem medo de estranhos, soltou a mão de Clara e correu em direção a Lorenzo, que estava claramente perturbado. "Moço, moço!" Davi gritou, parando bem na frente do homem alto. "Meu pé está doendo. Você pode me ajudar?" Lorenzo abaixou o olhar para a criança e Clara viu o exato momento em que ele entendeu. Os olhos castanhos de Davi eram idênticos aos dele. O formato do rosto, a linha do nariz, até mesmo a forma como o menino inclinava a cabeça quando estava curioso. Tudo era uma versão em miniatura de Lorenzo. O homem que havia dominado salas de reunião, fechado negócios milionários e comandado um império empresarial, ficou completamente imóvel, olhando para o próprio filho sem saber o que dizer. Clara finalmente conseguiu se mover,
correndo até Davi e o puxando para perto de si, como se quisesse protegê-lo de algum perigo invisível. Davi, venha aqui. Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Lorenzo levantou os olhos para ela, e neles, Clara viu a mesma vulnerabilidade que havia sentido naquela noite, 5 anos atrás. Mas agora também havia algo mais: choque, reconhecimento e uma dor profunda que espelhava a dela própria. Clara. Ele disse seu nome como uma oração, ou talvez como um pedido de desculpas. O tempo pareceu suspenso naquele momento. Clara segurou Davi contra si, sentindo o coração do menino bater contra seu peito enquanto observava Lorenzo se recompor lentamente. As pessoas passavam pela calçada, alheias ao drama que se desenrolava diante do prédio espelhado, suas vidas continuando normalmente enquanto o mundo de 3 pessoas desabava e se reconstruía simultaneamente. Mamãe, por que você está tremendo? Davi sussurrou, seus dedos pequenos agarrando a blusa de Clara. O menino tinha a intuição aguçada das crianças, sentindo a tensão elétrica que pairava no ar, como tempestade prestes a explodir. Lorenzo deu um passo à frente e Clara instintivamente recuou, como animal ferido protegendo sua cria. O movimento fez algo se quebrar na expressão dele, uma dor tão profunda que ela quase se compadeceu. Quase. É seu filho? A voz de Lorenzo saiu rouca, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. Seus olhos não conseguiam se desviar do rosto de Davi, absorvendo cada detalhe, cada semelhança inegável. Clara ergueu o queixo, recuperando a força que havia construído ao longo desses 5 anos solitários. Você acha mesmo que eu voltaria aqui com um filho que não fosse seu? As palavras saíram cortantes como lâminas, cada sílaba carregada de anos de dor reprimida. O impacto foi imediato. Lorenzo cambaleou como se tivesse levado um soco no estômago, sua pele empalidecendo até ficar quase translúcida. Ele se apoiou na lateral da limusine, os nós dos dedos ficando brancos contra o metal escuro. 4 anos? Ele perguntou, olhando para Davi com uma mistura de fascínio e desespero. 4 anos e meio. Clara corrigiu, e havia veneno em sua voz. Nasceu em dezembro. Você quer fazer as contas? Lorenzo fechou os olhos, e Clara viu lágrimas escaparem por entre os cílios fechados. Um homem poderoso, acostumado a controlar tudo ao seu redor, desmoronando na frente dela. Parte de Clara sentiu uma satisfação amarga. Ele merecia sofrer. Merecia sentir uma fração da dor que ela havia carregado sozinha. Por que você sumiu? A pergunta explodiu de Clara antes que ela pudesse se conter. Por que me abandonou daquela forma? Eu confiei em você. Eu te entreguei tudo. Eu não. Lorenzo abriu os olhos, e neles Clara viu uma confusão genuína que a desarmou. Clara, eu não te abandonei, nunca te abandonaria. Mentiroso! A palavra saiu como um grito, fazendo algumas pessoas na rua se virarem para olhar. Você desapareceu, deixou apenas uma carta patética e sumiu como se eu fosse nada. Que carta? Lorenzo franziu a testa, genuinamente confuso. Clara, eu não escrevi carta nenhuma. Davi começou a chorar baixinho, assustado com as vozes alteradas e a tensão palpável entre os adultos. O som fez Clara se recompor imediatamente, ajoelhando-se ao lado do filho e sussurrando palavras tranquilizadoras em seu ouvido. Está tudo bem, meu amor. Mamãe só está conversando com o moço. Ela beijou a testa dele, inalando o cheiro doce de seus cabelos. Você quer brincar ali no jardim enquanto a gente conversa? Havia um pequeno jardim público do outro lado da rua, e Davi acenou com a cabeça, sempre obediente. Clara o levou até lá, verificando se estava seguro antes de voltar para enfrentar Lorenzo, que havia o seguido em silêncio. Agora me explique essa história de que não escreveu carta nenhuma.
Clara cruzou os braços, tentando parecer mais forte do que se sentia. Lorenzo passou as mãos pelos cabelos, desarrumando os fios perfeitamente penteados. Clara, naquela noite, depois que você adormeceu, saí para buscar champanhe e morangos. Queria que você acordasse com um café da manhã especial. Sua voz estava baixa, carregada de uma dor antiga. Na volta ao hotel, um motorista bêbado bateu no meu carro. Clara sentiu o chão se mover sob seus pés. O quê? Fiquei 3 dias em coma. Quando acordei, tinha traumatismo craniano, várias fraturas. Meu pai disse que era melhor eu me recuperar longe daqui. Me levou para uma clínica na Suíça. Lorenzo olhou para ela com olhos suplicantes. Quando finalmente consegui voltar, 2 meses depois, você havia desaparecido. Ninguém sabia para onde tinha ido. As palavras dele atingiram Clara como ondas gigantes, derrubando todas as certezas que ela havia construído sobre aquela noite. Mas a carta... Que carta, Clara? Eu nunca escrevi carta nenhuma. Havia uma carta na mesa da suíte, com seu nome, dizendo que eu era especial demais para ficar presa a alguém como você. As palavras saíram quebradas, carregadas de uma dor que ela pensava ter superado. Lorenzo ficou em silêncio por um longo momento, e Clara viu sua expressão mudar lentamente, da confusão para a compreensão, da compreensão para uma raiva fria e controlada. Meu pai, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Foi meu pai. Seu pai? Ele sempre controlou minha vida. Escolhia minhas namoradas, meus negócios, até meus amigos. Lorenzo cerrou os punhos. Ele deve ter descoberto sobre você naquela noite. Viu uma garçonete jovem e pobre como uma ameaça aos planos dele para mim. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. 5 anos de raiva, 5 anos culpando Lorenzo por um abandono que ele nunca havia cometido. 5 anos criando um filho sozinha, construindo uma fortaleza de ressentimento ao redor do coração, e tudo baseado em uma mentira. Eu te procurei. Lorenzo continuou, sua voz quebrando. Quando voltei, vasculhei a cidade inteira. Fui ao café onde você trabalhava. Conversei com todos os seus conhecidos. Ninguém sabia para onde você tinha ido. Foi como se você tivesse simplesmente desaparecido. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara. Anos de dor e mal-entendido finalmente encontrando saída. Eu pensei que você tinha me usado, que eu havia sido apenas mais uma conquista para você. Nunca. Lorenzo deu um passo à frente e, desta vez, Clara não recuou. Clara, aquela noite mudou minha vida. Quando acordei no hospital, a primeira coisa que fiz foi perguntar por você. Quando descobri que você havia sumido, pensei que eu tinha feito algo errado, que tinha te machucado de alguma forma. Eles ficaram em silêncio, absorvendo o peso da verdade que finalmente havia vindo à tona. No jardim próximo, Davi brincava alegremente, alheio ao drama que se desenrolava entre seus pais. 5 anos, Clara murmurou. Perdemos 5 anos por causa de uma mentira. E eu perdi os primeiros anos da vida do meu filho. Lorenzo olhou para Davi e sua voz se encheu de uma dor profunda. Como ele se chama? Davi. Davi de Lorenzo Santos. Clara viu os olhos dele se arregalarem. Sim, eu dei seu nome a ele. Mesmo pensando que você me havia abandonado, eu não consegui apagar você completamente. Lorenzo desabou. O homem forte, poderoso, acostumado a comandar salas de reunião e fechar negócios milionários, simplesmente desabou. Ele se apoiou no banco do jardim, enterrando o rosto nas mãos, enquanto soluçava como uma criança. Eu perdi tudo, ele murmurou entre as lágrimas. Perdi você, perdi meu filho, perdi os anos mais importantes. Clara sentiu seu coração se partir.
Toda a raiva que havia nutrido por tanto tempo estava se dissolvendo, substituída por uma dor compartilhada que os unia novamente. Ela se sentou ao lado dele no banco, tocando sua mão pela primeira vez em 5 anos. Lorenzo. Sua voz era suave agora, carregada de ternura. Não perdemos tudo. Ainda temos agora. Ele levantou a cabeça, olhando para ela com esperança renascida. Você pode me perdoar? Pode nos dar uma chance? Antes que Clara pudesse responder, Davi veio correndo, segurando uma flor amarela que havia colhido. Mamãe, achei isso para você. Ele estendeu a flor, olhando para Lorenzo com curiosidade. Por que o moço está chorando? Ele está machucado? Clara olhou para o filho, depois para Lorenzo, e finalmente entendeu que aquele momento era o ponto de virada que ela havia esperado inconscientemente por 5 anos. A verdade havia sido revelada, as mentiras desfeitas. Davi. Clara disse suavemente, puxando o filho para perto. Tem uma coisa importante que a mamãe precisa te contar sobre este moço. Clara respirou fundo, sentindo o peso daquele momento como uma pedra no peito. Davi estava entre ela e Lorenzo, segurando a flor amarela, seus olhos curiosos alternando entre os dois adultos, que claramente compartilhavam algo profundo e doloroso. Davi, meu amor. Clara ajoelhou-se na altura do filho, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ajeitava os cabelos bagunçados dele. Lembra quando você pergunta sobre seu papai? O menininho assentiu solenemente, como sempre fazia quando o assunto era sério. Você disse que ele estava longe, mas que me amava muito. É verdade. Clara olhou para Lorenzo, que havia se endireitado no banco, enxugando discretamente as lágrimas. Davi, este é Lorenzo. Ele é seu papai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Davi olhou para Lorenzo com uma intensidade que não deveria existir em uma criança de 4 anos, estudando cada traço do rosto do homem como se tentasse encontrar algo familiar. Você é meu papai de verdade? A pergunta saiu em um sussurro carregado de esperança e medo. Lorenzo desceu do banco, ajoelhando-se no nível de Davi. Suas mãos tremiam quando ele estendeu uma delas na direção do filho. Sim, eu sou. E sinto muito, muito mesmo, por não ter estado aqui antes. Davi olhou para a mão estendida, depois para Clara, buscando permissão. Ela assentiu e o menino cautelosamente colocou sua mãozinha na de Lorenzo. O toque foi elétrico. Pai e filho se conectando pela primeira vez, 5 anos depois do que deveria ter acontecido. Você é muito alto, Davi comentou, e Lorenzo riu através das lágrimas, um som rouco, mas genuíno. E você é muito corajoso, Lorenzo respondeu, igual à sua mãe. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Clara havia conseguido o emprego na empresa de contabilidade, ironicamente, não na Corporação Bittencourt, mas em uma firma concorrente. Lorenzo insistiu em pagar a creche de Davi e ajudar com as despesas, mas Clara resistia, ainda lutando contra o orgulho que havia a sustentado durante os anos difíceis. Não é caridade. Lorenzo explicou durante uma de suas conversas tensas no pequeno apartamento que Clara havia alugado. É responsabilidade. É o mínimo que posso fazer pelos anos perdidos. O apartamento era modesto. 2 quartos pequenos, cozinha americana, uma sala que mal cabia um sofá. Para Lorenzo, acostumado com mansões e suítes de luxo, aquele espaço minúsculo era um lembrete constante de como Clara havia lutado sozinha. Ele observava cada detalhe. As paredes pintadas à mão com tinta barata, os móveis de segunda mão cuidadosamente arrumados, os desenhos de Davi colados na geladeira antiga. Vocês construíram uma vida aqui, ele murmurou, tocando delicadamente um desenho onde Davi havia rabiscado uma família de 3 pessoas, uma mulher, uma criança
e uma figura masculina com um ponto de interrogação no lugar do rosto. Nós sobrevivemos, Clara corrigiu, servindo café em xícaras descombinadas. É diferente. Lorenzo aceitou a xícara, notando como as mãos dela evitavam tocar as suas. A distância física era pequena, mas o abismo emocional parecia intransponível. 5 anos de dor não se apagavam do dia para a noite, mesmo com a verdade revelada. Clara, eu sei que machuquei você. Sei que não posso desfazer esses anos. Ele depositou a xícara na mesinha de centro, que balançou ligeiramente. Mas posso tentar construir algo novo, por você, por Davi, por nós. Não existe nós, Lorenzo. A resposta veio rápida, automática, como uma defesa que ela havia ensaiado 1000 vezes. Existe Davi. Ele precisa conhecer o pai. Mas eu não sei se consigo confiar novamente. As palavras cortaram Lorenzo mais fundo que qualquer negócio perdido ou decepção empresarial. Ele havia construído um império, conquistado respeito e admiração, mas não conseguia conquistar novamente o coração da única mulher que realmente importava. O que posso fazer? Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Clara nunca havia escutado. Me diga o que fazer para provar que mudei, que aprendi. Prove sendo presente. Clara respondeu sem hesitar. Não com dinheiro ou presentes caros. Prove aparecendo. Prove sendo constante. Prove que Davi pode contar com você quando chorar no meio da noite com pesadelos, quando ficar doente, quando precisar de colo. Lorenzo assentiu, absorvendo cada palavra como uma promessa que fazia a si mesmo. Posso levá-lo para passear amanhã? Clara hesitou. A parte protetora dela gritava para dizer não, para manter Davi seguro da possibilidade de nova decepção. Mas ela viu algo nos olhos de Lorenzo. Uma determinação que ia além de culpa ou obrigação. 2 horas. Ela cedeu finalmente. E você o traz de volta pontualmente. No dia seguinte, Lorenzo chegou com uma pontualidade militar, usando jeans e uma camisa simples, roupas que Clara nunca o havia visto usar. Davi estava radiante, segurando um carrinho pequeno que Lorenzo havia trazido no dia anterior. Para onde vamos, papai? A palavra papai ainda soava estranha na boca de Davi, mas ele a pronunciava com um orgulho tímido que derretia o coração de Clara. Vamos descobrir. Lorenzo respondeu, estendendo a mão para o filho. Que tal escolhermos juntos? Clara os observou partir da janela do apartamento, Davi tagarelando animadamente enquanto caminhavam pela rua. Era uma cena que ela havia imaginado milhares de vezes durante noites solitárias, mas que nunca havia esperado ver realidade. 2 horas depois, exatamente como prometido, eles voltaram. Davi estava sujo de terra e grama, carregando uma pipa colorida e rindo de algo que Lorenzo havia sussurrado em seu ouvido. Mamãe, o papai me ensinou a empinar pipa. Davi correu para Clara, abraçando suas pernas com força. E ele disse que dinossauros existiram de verdade. Existiram mesmo. Clara confirmou, olhando para Lorenzo por cima da cabeça do filho. Havia algo diferente nele. Uma leveza que não existia antes, como se estar com Davi o tivesse transformado. Obrigado. Lorenzo disse simplesmente. Mas Clara entendeu o peso daquelas 2 palavras. Obrigado por confiar. Obrigado por deixar eu conhecer meu filho. Obrigado por me dar uma chance. Foram apenas 2 horas, Clara respondeu, mas seu tom havia perdido a rigidez dos dias anteriores. Foram as 2 horas mais importantes da minha vida. As visitas se tornaram rotina. Lorenzo aparecia religiosamente a cada 2 dias, sempre pontual, sempre respeitando os limites que Clara estabelecia. Ele levava Davi para parques, museus, sorveterias, lugares simples onde podiam conversar e se conhecer sem pressão. Clara observava de longe como eles desenvolviam uma linguagem própria.
Lorenzo aprendeu que Davi gostava de histórias de aventura, mas tinha medo de palhaços. Davi descobriu que o pai sabia fazer sombras de animais na parede e conseguia silvar qualquer música. Ele está feliz. Clara comentou uma noite enquanto Davi dormia, abraçado ao urso de pelúcia que Lorenzo havia dado a ele. Não um brinquedo caro e extravagante, mas um ursinho simples, macio, perfeito para abraços. E você? Lorenzo perguntou. Eles estavam na pequena varanda do apartamento, bebendo chá e observando as luzes da cidade. Você está feliz? Clara demorou para responder. Estou confusa. Durante 5 anos eu soube exatamente quem eu era. Uma mãe solteira, uma sobrevivente, uma mulher traída. Agora eu não sei mais. Você ainda é uma sobrevivente, Lorenzo disse suavemente. E uma mãe incrível. Mas talvez possa ser mais que isso. Lorenzo! Clara começou, mas ele levantou a mão. Não estou pedindo nada. Só estou dizendo que quando olho para você, para Davi, para essa vida que vocês construíram, eu vejo algo que sempre procurei e nunca encontrei. O quê? Um lar, uma família de verdade. Clara sentiu o coração acelerar, mas o medo ainda era mais forte que a esperança. E se você sumir de novo? E se algo acontecer? Davi já se apegou a você. Se você desaparecer agora? Não vou sumir. Lorenzo virou-se para ela, e na luz suave da varanda, Clara viu a sinceridade gravada em cada linha de seu rosto. Clara, eu sei que ainda é cedo. Sei que você precisa de tempo. Mas quero que saiba que não existe nada, nenhum negócio, nenhuma pressão, nenhuma circunstância que me faria abandonar vocês novamente. Como posso ter certeza? Porque agora eu sei o que é amar de verdade e o que é perder isso. Ele estendeu a mão e, depois de um momento de hesitação, Clara a aceitou. Vou provar para você, um dia de cada vez, que merecemos uma segunda chance. Clara olhou para a mão dele envolvendo a sua, sentindo o calor familiar que nunca havia esquecido completamente. Talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser diferente do passado. A chuva tamborilava contra a janela do escritório de contabilidade quando Clara olhou para o relógio pela 10ª vez em 5 minutos. 15h45. A escola de Davi terminava às 15h30 e ela sempre chegava pontualmente para buscá-lo. Mas naquele dia, uma auditoria surpresa havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Clara, preciso que você confira esses números mais uma vez. Seu chefe, Sr. Martins, depositou uma pilha de papéis em sua mesa. O cliente chega em 1 hora e não podemos ter erros. Sr. Martins, eu preciso buscar meu filho na escola. Clara tentou manter a voz calma, mas o pânico estava crescendo em seu peito como uma fera faminta. É só mais meia hora. Certamente a criança pode esperar. Meia hora. Clara sabia que meia hora na chuva, com Davi esperando sozinho no portão da escola, seria uma eternidade para um menino de 4 anos. Ele ficaria assustado, confuso, pensando que ela o havia abandonado como tantas outras crianças temiam. Suas mãos tremiam enquanto digitava os números na calculadora, mas sua mente estava completamente focada em Davi. Ela imaginou o rostinho dele pressionado contra o vidro da janela da escola, procurando por ela na multidão de pais que chegavam para buscar seus filhos. Às 16h20, Clara finalmente conseguiu terminar o trabalho. Ela pegou a bolsa e correu sob a chuva torrencial, seus sapatos de salto baixo escorregando nas poças d'água que se formavam nas calçadas irregulares. O coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo acima do som da tempestade. Quando chegou à escola, Clara encontrou o pátio vazio. As luzes estavam acesas na recepção e, através do vidro embaçado pela chuva, ela podia ver a secretária organizando papéis. Clara empurrou a porta com força, entrando como um furacão molhado e desesperado. Davi Santos.
Ela disse, sem preâmbulos: Onde está meu filho? Ah, Clara! A secretária, uma senhora bondosa chamada Dona Lúcia, levantou os olhos dos documentos. Não se preocupe, querida, o pai dele já veio buscar. O mundo parou. Clara sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar de seus pulmões. O pai dele? Sim, um homem muito elegante. Apresentou documentos, sabia todos os detalhes sobre Davi. Disse que vocês haviam combinado porque você estava presa no trabalho. Dona Lúcia sorriu tranquilamente. Que bom que Davi tem os dois pais tão presentes. Clara saiu da escola cambaleando, a chuva fustigando seu rosto como chicotadas geladas. Lorenzo havia levado Davi, sem avisar, sem pedir, sem sua permissão. Todas as defesas que ela havia construído, toda a confiança que havia começado a depositar nele, desmoronaram de uma vez. Ele havia prometido respeitar seus limites. Havia jurado que nunca mais a decepcionaria. E, na primeira oportunidade, havia simplesmente tomado seu filho como se tivesse direito a isso. Clara pegou o primeiro táxi que encontrou, dando o endereço da mansão dos Bittencourt, que ela lembrava vagamente de pesquisas antigas. Durante todo o trajeto, cenários terríveis passavam por sua mente. E se Lorenzo tivesse decidido ficar com Davi? E se ele usasse seu poder e dinheiro para tirar o menino dela? E se ele tivesse planejado isso desde o primeiro dia? A mansão se erguia imponente contra o céu cinzento, seus jardins perfeitamente cuidados, contrastando com o caos que Clara sentia por dentro. Ela pagou o taxista com mãos trêmulas e correu até o portão, tocando a campainha com insistência. Posso ajudá-la? Uma voz masculina soou através do interfone. Sou Clara Santos. Quero meu filho de volta. Agora. O portão se abriu silenciosamente e Clara caminhou pela alameda de pedras, cada passo ecoando como um tambor de guerra. A porta principal se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha, revelando um mordomo uniformizado que a guiou através de corredores forrados com obras de arte que custavam mais que sua casa inteira. Senhor Lorenzo está na biblioteca, o homem anunciou, abrindo uma porta de carvalho maciço. Clara entrou como uma tempestade, pronta para uma batalha épica, mas a cena que encontrou a deixou completamente desarmada. Lorenzo estava sentado em uma poltrona de couro próxima a uma lareira crepitante, e em seus braços, profundamente adormecido, estava Davi. O menino estava seco e aquecido, vestindo uma camiseta limpa que era obviamente grande demais para ele. Suas bochechas estavam rosadas pelo calor da lareira, e ele segurava com força o ursinho de pelúcia, um sorrisinho satisfeito nos lábios entreabertos. Lorenzo levantou os olhos quando Clara entrou, e ela viu neles não triunfo ou desafio, mas uma ternura tão profunda que a fez parar no meio do movimento. Ele estava encharcado. Lorenzo sussurrou, sua voz baixa para não acordar o filho. Esperando na chuva, Clara, sozinho e assustado. As palavras atingiram Clara como socos. Ela havia falhado. Havia deixado seu filho sozinho e vulnerável, e Lorenzo havia estado lá para protegê-lo quando ela não pôde. Você não tinha direito. Clara sussurrou de volta, mas não havia força real em sua voz. Deveria ter me ligado. Liguei. 3 vezes. Seu telefone estava ocupado. Lorenzo ajustou Davi em seus braços. O movimento tão natural que parecia que havia embalado o menino para dormir milhares de vezes antes. Ele estava chorando, Clara. Disse que tinha medo de que você não viesse. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, misturando-se com a água da chuva que ainda gotejava de seus cabelos. Eu sempre venho buscar ele. Sempre. Eu sei. Lorenzo se levantou cuidadosamente. Davi ainda dormindo profundamente em seus braços. E ele sabe também, mas hoje você não pôde e não há problema nisso. É para isso que famílias existem, para se apoiarem quando um não consegue estar presente.
A palavra família ecoou no ar como um sino, carregada de possibilidades que Clara havia se recusado a considerar. Ela observou Lorenzo caminhar até o sofá próximo e deitar Davi gentilmente, cobrindo-o com uma manta de cachemir que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. Ele comeu? Clara perguntou, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado do sofá para beijar a testa do filho. Sanduíche de queijo quente e chocolate quente. Dona Helena, minha cozinheira, ficou encantada com ele. Lorenzo sorriu, uma expressão que transformava completamente seu rosto. Ele contou para ela que você faz o melhor macarrão do mundo e que, quando crescer, quer ser astronauta e cozinheiro ao mesmo tempo. Clara não pôde evitar um sorriso através das lágrimas. Ele muda de profissão toda semana. Na semana passada, queria ser paleontólogo. Lorenzo se sentou na outra extremidade do sofá, mantendo distância respeitosa. Ele é brilhante, Clara. Curioso, gentil, corajoso. Você fez um trabalho incrível criando ele. Nem sempre, Clara admitiu, secando o rosto com a manga da blusa molhada. Hoje, por exemplo. Hoje você estava trabalhando para dar uma vida melhor para ele. Isso não é falha, é amor. Eles ficaram em silêncio, observando Davi dormir pacificamente entre eles. A chuva continuava batendo nas janelas altas da biblioteca e o fogo crepitava na lareira, criando uma atmosfera de intimidade que Clara não havia experimentado há anos. Lorenzo, ela disse finalmente, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente permitia que outros vissem. Eu tenho medo. De quê? De confiar novamente, de baixar a guarda e descobrir que tudo isso é temporário. Clara olhou para ele, e Lorenzo viu nos olhos dela todo o peso dos anos de luta solitária. Davi já se apegou tanto a você. Se você decidir que isso é complicado demais, que sua vida era mais simples sem nós... Clara. Lorenzo deslizou pelo sofá, ficando mais próximo dela, mas ainda respeitando seu espaço. Olhe ao seu redor. Esta casa tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas estava vazia. Era apenas um lugar onde eu dormia entre reuniões de negócios. Ele gesticulou para os livros nas estantes, as obras de arte nas paredes, o luxo silencioso que os cercava. Hoje, pela primeira vez em anos, esta casa se sentiu como um lar. Porque vocês estavam aqui. Porque Davi riu nos corredores e perguntou por que eu tinha tantos livros. Porque você está aqui, molhada da chuva e brava comigo, mas ainda aqui. Clara sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que ela havia enterrado tão profundamente que quase havia esquecido como senti-la. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou. Não sei como ser parte de uma família de verdade. Sempre foi só eu e ele. Então aprendemos juntos. Lorenzo estendeu a mão e desta vez Clara não hesitou em pegá-la. Eu também não sei como ser pai, Clara, ou como ser o homem que vocês merecem, mas quero aprender, quero tentar. Davi se mexeu no sofá, murmurando algo ininteligível, antes de se aconchegar ainda mais na manta. Clara e Lorenzo olharam para ele, e naquele momento Clara finalmente entendeu o que Lorenzo havia tentado dizer. Eles não eram mais apenas duas pessoas feridas tentando lidar com o passado. Eles eram uma família tentando encontrar seu caminho para o futuro. Está bem, Clara disse, sua voz mal audível acima do som da chuva. Vamos tentar. 3 semanas haviam se passado desde aquela tarde chuvosa na mansão, e Clara sentia como se estivesse vivendo em um sonho cuidadosamente construído. Lorenzo havia se tornado uma presença constante em suas vidas, não invasiva, mas reconfortante, como uma âncora em meio às tempestades diárias da maternidade solo que ela havia enfrentado por tanto tempo. Naquela manhã de sábado, ele havia aparecido com café fresco e croissants ainda mornos da padaria francesa do centro da cidade. Davi havia saltado da cama como uma mola, gritando "Papai!",
com uma alegria que fazia o coração de Clara se apertar e se expandir simultaneamente. Mamãe, o papai disse que tem uma surpresa para nós hoje. Davi mastigava um croissant, espalhando migalhas pela mesa pequena da cozinha. Uma surpresa especial. Clara arqueou uma sobrancelha, olhando para Lorenzo, que estava encostado no balcão, segurando uma xícara de café e sorrindo com aquela expressão travessa que ela estava começando a reconhecer. Que tipo de surpresa? Ela perguntou, tentando soar casual, mas havia uma leveza em sua voz que não existia há anos. O tipo que envolve uma viagem. Lorenzo depositou a xícara e se aproximou da mesa. Há um lugar que quero mostrar para vocês. Um lugar que significa muito para mim. Uma hora depois, eles estavam no carro de Lorenzo. Não a limousine intimidadora, mas um SUV confortável que ele havia comprado especificamente para acomodar a cadeirinha de Davi. Clara observava a paisagem urbana dar lugar a colinas verdes e estradas sinuosas, sentindo uma curiosidade crescente sobre o destino. Para onde estamos indo? Ela perguntou, virando-se para Lorenzo. Ele dirigia com confiança, mas havia algo contemplativo em sua expressão. Para a casa onde cresci. A casa real, não a mansão dos negócios. Ele olhou pelo retrovisor para Davi, que estava entretido com um livro de dinossauros. Antes de meu pai decidir que precisávamos de uma imagem mais imponente. A estrada serpenteava através de vinhedos e oliveiras, e Clara sentiu o aroma doce de flores silvestres entrando pelas janelas abertas. Era um contraste marcante com a vida urbana a que ela se acostumara, e havia algo profundamente pacífico naquela paisagem que a fazia respirar mais profundamente. Quando finalmente pararam, Clara entendeu por que Lorenzo havia guardado aquele lugar como tesouro. A casa era pequena e acolhedora, construída em pedra clara, com janelas azuis desbotadas pelo sol. Tinha o charme rústico de algo que havia sido amado, não apenas possuído. Minha avó vivia aqui. Lorenzo explicou, ajudando Davi a sair do carro. Ela me criou até os 12 anos, quando meu pai decidiu que eu precisava de uma educação mais sofisticada. É bonita, Clara disse, e era verdade. Havia algo na simplicidade daquela casa que tocava uma parte profunda de sua alma. Uma sensação de que ali as pessoas viviam, em vez de apenas existir. Posso explorar? Davi perguntou, seus olhos brilhando com a perspectiva de aventura. Claro, mas não se afaste muito. Clara respondeu, observando o filho correr em direção a um jardim selvagem onde borboletas dançavam entre flores coloridas. Lorenzo pegou a mão de Clara e ela não resistiu quando ele a guiou através de um portão baixo em direção ao jardim dos fundos. Era um espaço mágico, com árvores frutíferas antigas e um pequeno riacho que murmurava suavemente sobre pedras polidas. Ela plantou tudo isso com as próprias mãos. Lorenzo disse, apontando para as roseiras que se espalhavam em profusão selvagem. Dizia que um jardim era como uma vida. Se você cuidasse com amor e paciência, sempre daria frutos. Clara caminhou entre as flores, tocando delicadamente as pétalas aveludadas de uma rosa vermelha. Ela parece ter sido uma mulher sábia. Era. Lorenzo parou ao lado de uma árvore antiga, seu tronco grosso e galhos que se estendiam como braços protetores. Foi aqui que ela me ensinou sobre amor verdadeiro. Não o tipo que meu pai entendia, poder, controle, possessão, mas o tipo que cresce devagar, com raízes profundas. Clara sentiu algo se mover em seu peito. Uma emoção que ela havia mantido cuidadosamente guardada desde aquela noite no hotel, 5 anos atrás. Por que você me trouxe aqui, Lorenzo? Ele se virou para ela, e Clara viu nos olhos dele uma vulnerabilidade que raramente se permitia mostrar. Porque este é o único lugar onde posso ser completamente honesto, onde não preciso fingir ser o empresário implacável ou o filho obediente.
O vento sussurrou através das folhas da árvore, carregando o perfume das rosas e o som distante da risada de Davi. Clara fechou os olhos por um momento, absorvendo a paz daquele lugar, a sensação de estar suspensa entre o passado e o futuro. Clara. A voz de Lorenzo estava mais próxima agora, e quando ela abriu os olhos, ele estava bem diante dela. Preciso te dizer algo que deveria ter dito há 5 anos. O quê? Que naquela noite, quando te conheci, não foi apenas atração física, não foi apenas uma aventura. Ele pegou as mãos dela, entrelaçando os dedos como havia feito tantas vezes antes, mas desta vez havia uma intensidade diferente. Foi a primeira vez na minha vida que me senti completo. As palavras dele ecoaram no jardim silencioso, e Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Lorenzo, deixe-me terminar. Ele continuou, sua voz carregada de emoção. Eu passei 5 anos pensando que você havia escolhido me deixar, 5 anos me perguntando o que eu havia feito de errado, que palavras eu não disse, que promessas eu não fiz. Mas agora sabemos a verdade. Sabemos, e agora sei que o que senti naquela noite não foi ilusão, foi real, foi amor. Lorenzo curvou-se ligeiramente, tocando a testa contra a dela. E ainda é. Clara tremeu, não de frio, mas de uma emoção tão intensa que parecia eletrificar o ar ao redor deles. Eu também te amei naquela noite, te amei com uma intensidade que me assustou. E agora? A pergunta pairou entre eles como uma promessa não pronunciada. Clara olhou nos olhos de Lorenzo, vendo não apenas o homem que havia partido seu coração, mas o homem que havia voltado para reconstruí-lo. O homem que havia abraçado seu filho molhado pela chuva, que aparecia com croissants nas manhãs de sábado, que a havia trazido ao lugar mais sagrado de sua infância. Agora eu tenho medo, ela admitiu. Medo de amar novamente e descobrir que não somos quem pensamos ser. Medo de que Davi se machuque se isso não der certo. Medo de... Lorenzo silenciou suas palavras, colocando um dedo gentilmente sobre seus lábios. Medo de que eu não seja forte o suficiente para lutar por nós? Clara assentiu, incapaz de falar. Clara, eu construí um império do nada. Enfrentei rivais implacáveis, crises econômicas, traições familiares. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, o toque suave como uma carícia. Mas nada, nada, foi mais importante que esta luta. A luta para reconquistar você e conhecer meu filho. E se seu pai tentar interferir novamente? Meu pai não tem mais poder sobre mim. Aprendi que algumas coisas valem mais que aprovação familiar ou expectativas sociais. Lorenzo sorriu, e havia uma determinação férrea por trás da ternura. Aprendi que o amor verdadeiro não pode ser comprado, controlado ou manipulado. O sol estava começando a se pôr, pintando o jardim com tons dourados que faziam as rosas parecerem joias preciosas. Do outro lado do jardim, eles podiam ouvir Davi conversando animadamente com as borboletas, inventando histórias sobre suas aventuras coloridas. Ele é feliz aqui. Clara observou, assistindo o filho brincar livremente. Vocês dois são, Lorenzo disse. E eu também sou. Pela primeira vez em anos, eu me sinto em casa. Clara virou-se para ele e, de repente, a distância entre eles parecia intransponível e inexistente ao mesmo tempo. Lorenzo, Você não precisa dizer nada ainda. Ele sussurrou, mas seus olhos estavam fixos nos lábios dela. Só precisa sentir. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas Clara não queria recuar. Não mais. Quando os lábios dele tocaram os seus, foi como se 5 anos de dor se dissolvessem em um instante.
O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se eles estivessem redescobrindo um território familiar, mas transformado. Mas quando Clara respondeu, entrelaçando os braços ao redor do pescoço dele, a intensidade cresceu, carregada de anos de saudade e promessas não pronunciadas. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Clara pressionou a testa contra a de Lorenzo, fechando os olhos e absorvendo o momento. "Isso significa que você me perdoa?" Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. "Significa que estou pronta para tentar amar novamente." Clara respondeu, abrindo os olhos e encontrando os dele. "Significa que talvez, apenas talvez, possamos ter nosso final feliz." Do outro lado do jardim, Davi gritou: "Mamãe, papai, venham ver! As borboletas estão dançando." Lorenzo e Clara riram e, de mãos dadas, caminharam em direção ao filho que os aguardava, radiante e completamente alheio ao fato de que havia acabado de testemunhar o momento em que sua família verdadeiramente começou. 2 meses haviam se passado desde o beijo no jardim da casa da avó, e Clara sentia como se estivesse vivendo uma vida completamente nova. O apartamento pequeno, que antes abrigava apenas ela e Davi, agora pulsava com risadas compartilhadas, manhãs preguiçosas e a presença constante de Lorenzo, que havia se tornado parte do tecido de suas vidas diárias. Naquela manhã especial, aniversário de 5 anos de Davi, Clara acordou com o cheiro de panquecas e bacon flutuando pela casa. Ela encontrou Lorenzo na cozinha, usando o avental com estampa de dinossauros, que Davi havia insistido em comprar para ele, mexendo uma mistura dourada, enquanto cantarolava baixinho. "Bom dia, chefe." Clara sussurrou, abraçando-o por trás e pressionando o rosto contra suas costas. Ela adorava esses momentos íntimos, quando podiam apenas ser uma família normal, fazendo coisas normais. "Bom dia, linda." Lorenzo virou-se em seus braços, beijando-a suavemente. "Panquecas em formato de dinossauro para o aniversariante. Acha que ele vai gostar?" "Ele vai amar." Clara sorriu, observando as criações culinárias ligeiramente tortas, mas feitas com tanto amor que seu coração se aqueceu. "Onde ele está?" "Ainda dormindo. Ontem foi um dia longo no parque." Lorenzo serviu uma panqueca perfeita no prato dela. "Quero conversar com você antes dele acordar." Havia algo na voz dele que fez Clara parar, uma solenidade que não existia momentos antes. "Está tudo bem?" "Mais que bem." Lorenzo pegou as mãos dela e Clara notou que elas tremiam ligeiramente. "Clara, esses 2 meses foram os mais felizes da minha vida. Acordar com vocês, ver Davi crescer, construir memórias juntos. É tudo o que sempre quis sem saber que queria." "Lorenzo, deixe-me terminar." Ele respirou fundo. "Sei que ainda estamos nos conhecendo novamente. Sei que há muito a descobrir. Mas também sei que quero passar o resto da minha vida descobrindo. Quero estar aqui para todos os aniversários de Davi, para quando ele perder o primeiro dente, para quando quebrar o primeiro coração." Clara sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "O que você está dizendo?" Antes que Lorenzo pudesse responder, passos pequenos ecoaram pelo corredor, seguidos pela voz sonolenta de Davi. "Mamãe, papai, cadê meu café da manhã especial?" "Aqui, campeão!" Lorenzo gritou de volta, piscando para Clara como se dissesse: "Conversamos depois. Venha ver o que o papai fez para você." Davi apareceu na cozinha, em seu pijama de astronauta, cabelos bagunçados e olhos ainda inchados de sono. Quando viu as panquecas em formato de dinossauro, seus olhos se arregalaram como pratos. "São tiranossauros!" ele gritou, saltando na cadeira. "E tem um triceratops! Papai, você é o melhor cozinheiro do mundo!" O dia passou em um borrão de alegria.
Lorenzo havia organizado uma festa pequena no jardim do prédio, com decoração temática de dinossauros e um bolo que ele mesmo havia feito. Ligeiramente torto, mas delicioso. Alguns amiguinhos de Davi da creche vieram junto com seus pais, e Clara observou com orgulho como Lorenzo interagia naturalmente com todos, como se sempre tivesse sido parte daquela comunidade. Quando a tarde começou a esfriar e os convidados partiram, Clara, Lorenzo e Davi se sentaram no gramado, cercados por papel de presente amassado e brinquedos novos. Davi estava extasiado com um kit de escavação de dinossauros que Lorenzo havia encontrado, determinado a encontrar todos os ossos imediatamente. Melhor aniversário de todos, Davi declarou, abraçando o ursinho de pelúcia que nunca o abandonava. Papai, você vai estar no meu próximo aniversário também? Clara viu Lorenzo trocar um olhar significativo com ela antes de responder. Davi, na verdade quero estar em todos os seus aniversários. Para sempre. Para sempre é muito tempo. Davi disse sabiamente, como se fosse um filósofo de 5 anos. É mais tempo que 1 bilhão de anos? Muito mais. Lorenzo riu, mas havia seriedade em seus olhos quando ele olhou para Clara. Davi, posso te fazer uma pergunta importante? O menino assentiu gravemente, sentindo a importância do momento, mesmo sem entender completamente. Como você se sentiria se eu pedisse sua mãe em casamento? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara sentiu seu coração parar completamente, e Davi olhou de Lorenzo para ela, processando a pergunta com a seriedade de uma criança. Casar significa que você vai morar com a gente para sempre? Davi perguntou finalmente. Significa que vamos ser uma família de verdade, Lorenzo explicou. Você, eu e sua mãe, juntos sempre. E eu posso te chamar de papai na escola quando as professoras perguntarem? Sempre. E você vai me ensinar a dirigir quando eu ficar grande? Assim que você alcançar os pedais. Davi considerou isso por um momento, então se levantou e correu até Clara, sussurrando algo em seu ouvido. Ela riu através das lágrimas que começavam a cair, sussurrando algo de volta. Mamãe disse que sim, Davi anunciou saltitando. Ela disse que você já é da família mesmo, então pode casar com ela. Lorenzo riu, uma risada rica e profunda que encheu o jardim. Bem, então acho que é oficial. Ele se levantou, estendendo a mão para Clara. Mas ainda preciso fazer isso direito. Para espanto completo de Clara, Lorenzo se ajoelhou ali mesmo, no gramado cheio de papel de presente, na frente do filho de 5 anos e de alguns vizinhos curiosos que haviam parado para observar. Clara Santos, ele disse, sua voz carregada de emoção. Você me deu o maior presente que um homem pode receber, uma segunda chance de amar e ser amado. Você criou um filho extraordinário, construiu uma vida baseada em força e determinação e ainda encontrou lugar em seu coração para me perdoar. Clara estava chorando abertamente agora, incapaz de falar. Eu não tenho um anel aqui, Lorenzo continuou, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Porque quero que você escolha, quero que tudo seja como você sonhou. Mas não posso esperar mais um dia para te perguntar, você quer se casar comigo? Diz que sim, mamãe, Davi gritou, pulando ao lado deles. Diz que sim para a gente virar uma família de verdade. Clara olhou para o homem ajoelhado diante dela, o mesmo homem que havia partido seu coração 5 anos atrás, mas que havia retornado como alguém completamente transformado. Então, olhou para Davi, radiante de felicidade, e soube que não havia escolha a fazer. Seu coração já havia decidido há muito tempo. Sim, ela sussurrou, depois mais alto. Sim, eu quero me casar com você. Lorenzo se levantou e a beijou, um beijo que tinha gosto de novas possibilidades e sonhos realizados. Davi aplaudiu e gritou, atraindo a atenção de todo o prédio, mas Clara não se importava.
Pela primeira vez em sua vida, ela estava exatamente onde pertencia. Posso ser o pajem? Davi perguntou, inserindo-se entre os dois para um abraço família. Você pode ser o que quiser, Lorenzo disse, abraçando tanto Clara quanto Davi. Você é o motivo de tudo isso ser possível. E podemos ter um bolo de dinossauro no casamento? Podemos ter um bolo de dinossauro, astronauta e super-heróis, se você quiser. Clara riu, beijando o topo da cabeça do filho. Quando finalmente se separaram, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons rosados e dourados. Clara olhou ao redor, para o jardim onde haviam acabado de ficar noivos, para o prédio simples que chamavam de lar, para Lorenzo e Davi discutindo animadamente sobre detalhes do casamento, e percebeu que os contos de fadas não precisavam de castelos ou riquezas. Às vezes, eles aconteciam em apartamentos pequenos, com panquecas tortas e pedidos de casamento no gramado. Às vezes, o príncipe chegava não em um cavalo branco, mas em um SUV com cadeirinha infantil. E às vezes, a princesa já tinha um reino próprio, um reino construído com amor, determinação e um menino de 5 anos que acreditava que tudo era possível. Eu te amo. Clara sussurrou para Lorenzo, enquanto Davi corria para contar as novidades para os vizinhos. Para sempre? Ele perguntou, ecoando a pergunta de Davi. Para sempre, ela confirmou. Mais tempo que 1 bilhão de anos. E ali, no jardim onde tudo havia mudado, 3 pessoas que haviam encontrado umas às outras contra todas as probabilidades, finalmente se tornaram o que sempre deveriam ter sido. Uma família.